Provérbios 3, 5 e 6, quero ler em uníssono, todos juntos, está na tela, vamos juntos ler a palavra do Senhor. Todos juntos? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Só as vozes femininas, por gentileza, bem bonito, vozes femininas para nós lembrarmos qual foi o texto áureo da mensagem de fim de ano da noite. Vamos todos juntas? Queria convidar os homens a comigo, pais de família, sacerdotes do lar, aqueles que vão lembrar aos seus filhos qual foi a orientação pastoral da sua igreja, onde você é membro para o início do ano 2023. Homens comigo todos juntos, confie no Senhor. Sábias recomendações para o novo ano. Que o Senhor nos abençoe pela porção da sua palavra lida. Salomão é o filho de Davi. Ele foi o rei mais sábio, diz a Bíblia, mais famoso, mais rico dentre todos os reis de Israel. Eu não estou inventando um dado. 1 Reis 3, 12. E se você ler 1 Reis 3, de 12 até 1 Reis 4, 31, você verá a sabedoria de Salomão, sua riqueza e como ele foi de fato o rei mais famoso e de maior projeção no reino de Israel. A história registra que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. Você que lê livros seculares de história e procura conhecer um pouquinho da história de Israel em qualquer livro dos seminários de maior volume da história do Antigo Testamento, você vai descobrir que Salomão tem muitos provérbios e eles estão espalhados aí pelo mundo inteiro. Mas a Bíblia Sagrada registrou estes. Estes estão aqui por obra do Espírito Santo, pela igreja que realizou um grande concílio e os tratou como provérbio de Salomão, a sua igreja. De todos os 3.000 provérbios, a minha pergunta sempre foi por que estes estão separados e absolutamente destacados à igreja do Senhor? Qual era o objetivo desses provérbios a serem oferecidos à igreja? O objetivo, eu creio, era, na verdade, ensinar sabedoria prática. Salomão queria que o povo aprendesse de forma simples e prática a aplicar na administração da vida diária e de suas rotinas os ensinos do Senhor. Ele não queria que os ensinos de Deus, ou a palavra de Deus, ou a verdade de Deus fosse algo que as pessoas não compreendessem. Ele gostaria de vê-las vivendo e vivenciando isso todos os dias. O que ele fez? Traduziu os principais ensinos do Senhor para o dia a dia, para a vida, para o namoro, não é? Para o adultério, para a tentação, não é? Para o dinheiro, para a riqueza, para o relacionamento com os pais, para a juventude, para a idade, para uma senhora, para os reis. Ele traduziu a Bíblia para a nossa vida diária. A visão de Salomão é que por meio desses ensinamentos as pessoas pudessem adquirir o que ele chamava de sabedoria. Talvez você pergunte, pastor, mas Salomão não orou e pediu uma única coisa a Deus, sabedoria? Sim, ele orou e pediu sabedoria. Agora que você acha que Deus deu o que para ele? Hein, Edson? O que Deus deu para Salomão? Pronto, deu lá uma injeção no cérebro e deu sabedoria. Tem muita gente que acredita que quando Salomão orou por sabedoria, ficou sábio. De repente ficou sábio, aí vai se tornar, hein, pastor Felipe, o maior sábio. E tem gente que se pergunta o que aconteceu, que no final da vida ele fez tanta bobagem. Quando Salomão orou por sabedoria, deixe-me ilustrar para os irmãos, sabe o que ele recebeu? Isto aqui. O que ele recebeu está transcrito aqui. Os provérbios de Deus, e esse texto de provérbios escrito por Salomão, é a prova de que o Senhor lhe confiou seus princípios. E em cima dos princípios que Deus confiou a Salomão, ele deveria tomar sábias decisões. Quando nós hoje orarmos por sabedoria, peçamos a Deus sabedoria para ler a Escritura, sabedoria para ver a palavra, sabedoria para ter conhecimento da verdade de Deus e para praticá-la. Porque veja, ao pedir sabedoria, Salomão recebeu. Tanto recebeu que a transcreveu. Veja, ela está em nossas mãos. Aí você diz assim, o que a Bíblia diz? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá o quê?
com liberalidade. Ele já deu, já está na sua mão. E se eu tenho e você tem sabedoria, o que devemos fazer hoje? Pedir a Deus que nós coloquemos em prática cada um dos seus ensinos. É por isso, irmãos, que para que você tenha um ano nota 10, eu quero dar 10 meditações, 10 recomendações para que você tenha um ano abençoado por um homem que recebeu de Deus sabedoria, deveria e poderia ter praticado todas elas e ter todos os anos de todas as suas histórias e de toda a sua vida abençoado, desde que realmente decidisse se manter nos princípios de sabedoria que recebeu. Primeiro princípio está na tela, vamos ler juntos, todos juntos. Qual é o primeiro princípio? Medite na palavra de Deus. Quer ter um ano abençoado, 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, medite na palavra de Deus e pratique o quê? Os seus ensinos. É isso que Salomão está dizendo no versículo 1, não se esqueça da lei do Senhor, guarde no coração os seus mandamentos. Quando ele diz isso, logo no versículo 1, o que ele está apelando à igreja é que a igreja siga as orientações de Deus. Irmãos, quando a igreja medita na lei de Deus e aguarda a memoriza e pratica, ela é abençoada. Veja que as orientações de Deus a Josué foram essas: Josué, vou te colocar na liderança do povo, mas ele diz para Josué, não se aparte da tua boca o livro o quê? Desta lei, nem se desvie dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando nós hoje recebemos de Deus a primeira grande orientação para o novo ano, o meu apelo como pastor da igreja, medite na palavra do Senhor, mas irmãos, em nome de Jesus, pratique. Meditação sem prática não funciona, irmãos. A leitura, irmãos, a teoria sem a ação é inútil, porque a fé sem obras é o que, irmãos? É morta. Quando Jesus Cristo ensina a diferença do insensato para o sábio, Evangelho de Mateus capítulo 7, ele diz que o insensato ouve e não pratica, o sábio ouve a palavra e põe o que, irmãos? Em prática. A casa dele está sobre a rocha, vem a tempestade, não pode derrubar. Eu creio na palavra de Deus, por isso em Provérbios 3:2, Salomão disse com sabedoria, quando você medita e guarda a palavra do Senhor, todo esse ensino vai prolongar a sua vida por muitos anos. Veja o verso 2, darão a você prosperidade e paz. Não feche a sua Bíblia não, abra a sua Bíblia, Provérbios 3:2, a sabedoria do Senhor, o ensino do Senhor, a meditação do Senhor, dará a você sabedoria e paz. Quero passar a você o segundo princípio pelo qual desafio você a ter um ano abençoado neste ano e nos próximos anos de sua vida ministerial e como cristão em nossa igreja. Segundo princípio, vamos ler juntos? Cultive o amor e a lealdade. A lealdade proposta por Salomão aqui é fidelidade. Perceba que amor, irmãos, é na verdade o grande requisito e o único requisito que Jesus Cristo procurou e procura encontrar na sua igreja. Quando Jesus buscou o apóstolo Pedro, desgarrado e desviado por causa de sua negação a Cristo e da pessoa do Cristo, quando Jesus encontra com Tiberíades e restaura Pedro, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Ele não pediu muita coisa, ele pediu que Pedro amasse, ele não propôs muitas novidades para Pedro, ele queria simplesmente de Pedro o seu amor. Quando o Senhor Jesus disse que a igreja seria identificada por um princípio maior e melhor do Evangelho, ele disse em João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes o que, irmãos? Uns aos outros. Se quer um ano abençoado e todos os anos de bênçãos na presença do Senhor, cultive amor e lealdade no sentido prático de fidelidade a Deus. Terceira recomendação das 10 que quero passar aos irmãos para um ano abençoado. Terceira recomendação, vamos juntos, bem forte. Aprenda. Em nome de Jesus, é hora da igreja aprender a confiar no Senhor. Tem crente antigo, irmãos, que não confia em Deus, não dá o dízimo porque acredita que vai viver com aquilo que pertence a Deus. Tem gente que não acredita em Deus a ponto de vir à igreja uma vez por mês, porque acha que vai faltar recurso no fim do mês. Tem gente que não acredita em Deus, pois a última pessoa que ele pede ajuda é Deus quando ele precisa. Ele faz tudo que puder fazer, e quando não tem mais solução, ele diz, bom, agora eu vou orar. E ele diz que acredita em Deus. Ninguém acreditará em Deus e ninguém acredita em Deus até quando aprender a confiar no Senhor e a esperar no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. Todo cristão precisa confiar em Deus, mas não apenas de línguas, não apenas de palavras, mas com suas ações, com sua vida prática. Precisamos colocar toda a nossa alma, todo o nosso entendimento aos pés do Senhor e passar a viver este ano de modo correto, confiando que todas as coisas o Senhor proverá.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Uma quarta recomendação do seu pastor à igreja neste último dia do ano é: permita que Deus dirija o seu caminho. Quanta gente hoje é o rei da sua própria vida, ou o dono de sua própria existência, ou muitas vezes o senhor de sua própria história. Permita que Deus dirija o seu caminho. Ore a Deus ao se levantar, ore a Deus quando você for deitar, ore a Deus agradecendo suas refeições, ore a Deus do volante do carro, ore a Deus perguntando sobre sua agenda de visitas, ore a Deus perguntando sobre uma vocação de trabalho. Consulte a Deus em todos os seus caminhos. Permita que Deus dirija o seu caminho. Saiba que toda pessoa deve cultivar hoje, irmãos, uma desconfiança sadia de si mesma. Isto é, reconhecer que não sabe o que é melhor para a sua própria vida e entender que não é capaz de se orientar, de conduzir a sua própria vida sozinho. Todo ser humano precisa cultivar essa desconfiança para que possa cultivar sua confiança em Deus. Eu olho para mim e digo como Jeremias diz, Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. O que Jeremias estava dizendo é que ele sabia, absolutamente sabia, que somente Deus pode determinar os passos de todo ser humano e dar ao ser humano luz e direção. Foi isso que disse o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Permita que Deus dirija o seu caminho. Em quinto lugar, vamos todos juntos, irmãos? Quinto lugar. Agora você acha que eu vou fazer com você alguns polichinelos aqui, não é isso? Vamos fazer alguns polichinelos e algumas flexões, é isso mesmo? Né? Vamos fazer uns abdominais, eu vou aqui fazer o meu pânceps, né? Malhar, você tem o bíceps, eu tenho o pânceps, né? Vai ser uma bênção, né? Os doutores estão dando risada aqui e pensando, o que o pastor vai dizer sobre saúde? Irmãos, eu quero dar uma dica para os irmãos, que na verdade a sabedoria tem todo a ver com saúde. Os preceitos de Deus para o novo ano nos dão já uma vida saudável. Veja comigo, você que é cristão bereano, abra a sua Bíblia, Provérbios 3, 8. Está com a Bíblia aberta? Diga amém. Se fechou, peça misericórdia. 3, 8. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor ao quê, irmãos? Ô doutor, está com osteoporose, tem problema de sabedoria. Ó, peraí. Peraí, depois conversa com o médico, isso aí é melhor na medicina do que aqui no púlpito. O que eu estou querendo dizer? E meus amados irmãos, há uma questão diretamente ligada à sua saúde com o seu relacionamento com Deus. A Bíblia ensina que uma vida longa e feliz provém da observância dos seus mandamentos. Por quê? Veja, a desobediência gera culpa. O desobediente vive em estado de culpa. A culpa pesa na consciência. E essa consciência culpada afeta o quê, irmãos? O corpo, sim ou não? Pergunta para os adúlteros aí, se não tiveram problema de saúde quando traíram as suas mulheres e depois que foram perdoados se levantaram. Pergunta para os filhos que quando estão em pecado com seus pais, é um tal de suar as mãos, mão fria, não é? Mão fria, pé frio, se esconder. É o que, meu filho, que você tem? Nada não. E é um medo, um pavor, é um susto, um terror, porque na verdade toda desobediência gera o que, irmãos? Culpa, e a culpa pesa onde? Na consciência, e tudo isso vai afetar a saúde corporal. O que Salomão está dizendo, irmãos, é que uma consciência limpa, em obediência e observância aos preceitos do Senhor, gera longevidade e saúde o quê? Física. Quando um marido, mulher, filhos, pais, familiares, pastor, igreja, rebanho, servos de Deus, o servo de Deus está se relacionando em perfeita comunhão com Deus, há uma vida saudável. Mais de 60% das enfermidades físicas, dizem os estudos, são causadas por medo, tristeza, inveja, ressentimento, ódio, culpa. Tudo isso geram aflições emocionais, doenças emocionais, enfermidades. Doutores, concordam? Digam sim. Estou ajudando aí o pessoal da medicina. Quinta recomendação para o próximo ano: cultive o que, irmãos? Uma vida saudável. Seja obediente. Leia a Bíblia, aceite os ensinos do Senhor, livre-se da culpa do seu pecado e deixe Jesus transformar a história da sua vida. Sexto lugar, vamos bradar bem forte aí, todos os dizimistas, né? Aqueles que dão oferta para missões, vamos juntos bem forte. Honre a Deus com seus bens. Neste novo ano, desafio você a cumprir o preceito de Provérbios 3:9. Você está com a Bíblia aberta, acompanha. Honre ao Senhor
com todos os seus recursos. Eu não estou falando somente do dízimo, eu não estou falando, pastor Felipe, do 1% de missões, eu não estou falando do tilintar, da moeda missionária, eu estou falando de todos os seus bens. Ah, meus irmãos, que a sua casa glorifique a Deus com um PGM lá, bombando este ano, para que sua família ouça na sua casa do Evangelho. Que as festas da sua casa tenham músicas maravilhosas, tenham hinos de louvor, tenham a palavra de Deus aberta e fluindo, para que todos os seus vizinhos conheçam o Evangelho. Que o seu carro, meus amados irmãos, hoje após o culto, seja um carro para dar carona solidária, pois mais de 20% dos irmãos que estão neste culto não têm transporte para ir para casa. Eu peço a você, comece praticando a mudança de vida e a mudança do ano na sua igreja, pedindo que seu carro possa honrar o Senhor. Quem crê nisso, diga amém, irmãos. Honre o Senhor com seus bens. Honre o Senhor com seus bens. Pegue o seu sapato usado, doe. Pegue sua calça lá, entregue para a ação social. Não deixe acabar. Tem uma blusa sem botão, bote botões, entregue lá. Doe uma cesta básica. Em nome de Jesus, honre a Deus com seus bens. O que estamos fazendo neste mundo, irmãos, e se não estamos distribuindo nossos bens, se não estamos amando o nosso próximo, se não estamos cooperando com a igreja, se não estamos fazendo missões. Que ensino Salomão nos deu? A melhor maneira de assegurar a prosperidade, sabe qual é? Provérbios 3:10. Provérbios 3:10. Quem honra o Senhor com seus bens, Provérbios 3:10, os seus celeiros ficarão plenamente o quê, irmãos? Diga glória a Deus. Os seus barris transbordarão. Diga glória a Deus. Meu filho, não despreze isso. Em nome de Jesus, o meu apelo hoje é que você honre ao Senhor com seus bens. Fala-se muito em prosperidade, mas fala-se pouco em fidelidade. Esse é um apelo para o novo ano. Uma vida que satisfaz ao Senhor, confia no Senhor e aceita o Senhor como aceita o senhorio do Senhor na sua vida. Sétima recomendação, bem forte, irmãos, e poderosa. Vamos juntos? É isto, irmãos. Esse material vai ser distribuído aos irmãos, pode ficar tranquilo. Você vai receber daqui a 10 minutos. Ele está no seu telefone, no aplicativo. O Rodrigo vai publicar aí. Valorize a disciplina. Você diz, por que, pastor? Pelo amor de Deus, disciplina não. Veja Provérbios 3:11. Acompanhe. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem o quê? A quem ama. Assim como o pai, o filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. O que significa hoje valorizar a disciplina? A maioria das pessoas entende que disciplina é sentido claro e único de castigo. Não é só isso. Disciplina inclui todo o processo de educação. Está incluído todo o processo de educação. Quem acorda cedo pratica boa disciplina, sim ou não? Quem se alimenta bem, irmãos, legumes, frutas, verduras, coisas saudáveis, que não segue como eu, faz uma vida diferente, tem saúde, sim ou não? Isso é disciplina, irmãos? Sim. Quando pensamos em uma vida disciplinada, em uma vida com regras e boa conduta, nós estamos entendendo que toda a disciplina que do Senhor recebemos e praticamos é boa. Mas veja, quando Deus disciplina em correção, atenção, sua disciplina, a disciplina de Deus é um ato de amor, não é um ato de ódio. Portanto, se algum irmão disser que o que você faz é pecado, e se a Bíblia confirmar aquilo que o irmão disse, e ele diz e mostra na Bíblia que é pecado, aceite a disciplina, se arrependa, porque este é um ato de amor, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz que aos filhos é concedida disciplina e amor, mas aos ímpios o quê? Condenação. Deus disciplina o filho porque não quer condená-lo. Deus disciplina para que ele seja salvo e perfeitamente salvo, encontrado salvo no último dia. Amém, Francisco? Quando a disciplina do Senhor chegar, diga, eu te agradeço, Senhor, porque fui disciplinado. E a disciplina é para a minha salvação. É para que eu seja abençoado. Disciplinar, irmãos, é um ato puro e simples do amor de Deus. Oitavo princípio pelo qual devemos abraçar um novo ano e buscar em Deus direção. Vamos todos juntos, lá na tela? Peça a Deus. Peça a Deus sabedoria. Cultive o equilíbrio. Deixa eu respirar porque tem que equilibrar agora aqui. Neste novo ano, peça a Deus o que Salomão pediu, sabedoria. Agradeça a Deus que você já recebeu, do capítulo 1, irmãos.
Está aqui, ó, do capítulo 1 ao capítulo 31. Um livro de sabedoria. Quando leio, por exemplo, irmãos, a oração do rei Agur, a oração simples do rei Agur: Senhor, não me dá a riqueza nem a pobreza. Provérbios 31. Somente o pão que me é o quê? Necessário. Quando leio Provérbios 31, mulher virtuosa, quem o quê? Achará. Eu pergunto, precisa mais? Eu já pedi, já recebi. O que eu preciso é praticar. A Bíblia toda é um manual de sabedoria. E o texto nos diz, irmãos, que quando nós recebemos este manual e o absorvemos com gratidão, Provérbios 3, eu vou voltar aqui ao verso 33, ele vai dizer assim: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Mas veja o final do 33. Ele abençoa o lar dos justos. Ah, meus amados irmãos, quanta coisa boa há e haverá na casa daquele que abraça a sabedoria. A Bíblia diz que já é maldito aquele que está na impiedade, mas é bendito e abençoado o lar daquele que abraça essa sabedoria e a pratica. Alguns falam em maldição hereditária. Ela estará quebrada e absolutamente quebrada, e está quebrada naqueles que já renderam sua vida a Jesus e abraçam seus preceitos e princípios para já o novo ano que se inicia e para todos os anos da história de sua vida. Em nono lugar, irmãos, já chegando à décima, a perspectiva dos 10 recomendações para o ano, nota 10. Nona recomendação, vamos todos juntos: pratique, mas está muito fraco, mais uma vez todos juntos: pratique sempre o bem. Ah, irmãos, em tudo que puder e quando puder, em tudo que disser e fizer, pratique o bem. Faça o bem, irmãos, e não importa quem. Não se esqueça de cultivar um bom relacionamento com o seu próximo. É interessante o que Provérbios vai dizer, Provérbios 28, né? Provérbios 3, do versículo 28 ao versículo 32, veja como ele trata o relacionamento com o seu próximo. Ele vai dizer: não diga ao seu próximo, volte amanhã, eu vou dar algo a você. Se você pode ajudá-lo hoje, faça quando, irmãos? Hoje. Olha aí que recomendação para você amanhecer o domingo. Versículo 29, Provérbios 3, 29, está comigo, irmãos? Não planeje o quê? Não maquina o mal, irmãos, maquina o bem. Não maquina um plano para destruir o seu semelhante, ou o seu irmão, ou o seu parente. Que seja um ano de mudanças, que seja um ano de observar um preceito como esse, de praticá-lo para a nossa saúde física, emocional e espiritual. Ele quer o seu mal, você quer o quê? O bem. Irmão, se pedir a face, dê a outra. A Bíblia diz: amar até os vossos inimigos. Versículo 30, irmãos. Versículo 30, estão ligados comigo? Não acuse alguém sem o quê? Sem motivo. Provérbios 3,30. Não acuse alguém sem motivo, se ele não fez mal a você. Versículo 31. Não tem inveja de quem é o quê? Violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. É um tal de ver aquela luta lá e achar que você também é aquele cara lá, e daqui a pouco sai por aí querendo matar todo mundo pela rua. Meu Deus do céu, eu nunca vi uma sociedade tão violenta como a nossa sociedade. Estamos perdendo a mão, e a Bíblia diz conselhos e recomendações tão simples para nós sermos pessoas melhores, vivemos no mundo melhor. Versículo 32, pois o Senhor detesta o perverso. Irmãos, o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande o quê? Amigo. Quantas recomendações encontramos do Senhor para praticarmos e para entendermos que praticar o bem é o melhor que podemos fazer. E para concluir esta mensagem, você pergunta: o que eu posso pedir ao Senhor para que o meu ano seja nota 10? Vamos recapitular, volta de 1 a 9, volta lá de 1 a 9, volta lá, de 1 a 9, vamos recapitular rapidinho, só para fechar. Número 1, medite. Número 2, cultive o amor. Número 3, número 4, número 5, irmãos, é só obedecer e observar os mandamentos, vai ter saúde. Número 6, honre a Deus com seus bens, comece hoje. Número 7, valorize. Número 8, número 9, e o número 10. Fica de pé, em nome de Jesus. Vamos lá, pega o versículo 35. Provérbios 3, 35. A honra é herança dos
A honra é a herança dos sábios. Mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Irmão, não seja ridículo. Não seja ridículo. Quem sabe antes de dormir na madrugada de hoje, amanhã de manhã vai ter culto online, não vai ter culto presencial. Volta para esse texto. Você viu esse texto, irmãos? Eu nessa semana fiquei com vergonha. Se você contar as vezes que eu já li Provérbios, eu fiquei com vergonha. Porque isso foi saltando na minha mente, foi saltando no meu coração. Eu falei, tantos anos, estou com 52 anos. Eu lia isso quando era criança. E fui aprender hoje. Que tem evangelho para uma vida inteira aqui. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não seja ridicularizado, não seja um tolo. A honra é a herança dos sábios. Quem vive com sabedoria, irmãos, diz a palavra de Deus, é recompensado com honra. Não se esqueça, nada pode ser melhor do que ser honrado. Nada é melhor do que ser reconhecido. Não é por uma questão de vaidade não, irmãos. É porque quando a gente acerta é bom. É porque quando você ganha é bom. Eu vi os irmãos lá que correram a São Silvestre, lá os irmãos da igreja tirando foto com a sua medalha. Eu falei, é bom chegar no final. É bom saber que valeu a pena, é bom que fez a coisa certa, é bom ser honrado. E quanto mais ser honrado do Senhor, quando o Senhor disser, bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas a honra é a herança do justo. Bem-estar, servo bom e fiel.